Uma boa tarde a todos. Para mim, motivo de muita alegria e mais essa vez estar junto com os irmãos, que é uma oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia, e creio que todos nós estamos com nossos corações voltados a Cristo, porque Ele que morreu por nós naquela cruz, perdoou os nossos pecados, e a razão que hoje nós estamos aqui para louvar o nome dEle, a engrandecê-la. Amém? Irmãos, a parte que me cabe hoje é o estado do homem natural. E, começando em João capítulo 3, versículo 16, e juntamente com esse versículo, Romanos capítulo 5, versículo 18, e depois então temos Tito, capítulo 2, começando em versículo 11. Então no Evangelho de João, irmãos, no capítulo 3 e o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a primeira parte que nós temos, que me cabe a mim essa tarde. Em Romanos, no capítulo 5, irmãos, e o versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vamos pensar um pouco nesses dois pontos da Bíblia. O João descreveu a respeito que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O apóstolo Paulo, no Evangelho da Graça, ele lhes deu da prova do seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, e sendo nós ainda pecadores. Pensamos, o que somos nós? O que éramos nós? Eu penso em mim mesmo, irmão. Cada um deve pensar em si. Que não adianta nós querer julgar outros, se nós não olhamos para dentro de nós mesmos. Certo? Essa é a razão. E o homem tem essa tendência de jogar a culpa no outro. Vocês lembram quando Deus falou com Adão por que ele pecou? O que Adão falou? A mulher que tu me deu. Culpou Deus ainda. Então o homem tem essa tendência. Mas quando o homem conhece o Evangelho, conhece o amor de Cristo, então o Espírito Santo que atua no coração é a luz da vida do homem para o homem conhecer plenamente o que ele é. Então o que eu sou, o que você é, individualmente. E o Deus amou o mundo de tal maneira, que diz aqui o Evangelho de João escreveu, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único, para salvar o mundo. Então, quando nós lemos a história de Israel e tudo que Deus fez perante eles sempre se mostraram com muita ingratidão a Deus. E Deus mostrou, não faça isso, não faça aquilo, e eles faziam contra a vontade de Deus. E quando chegou ao ponto que o próprio Senhor Jesus estava entre eles, e eles negavam a Cristo, então foi demonstrado a eles
o amor de Deus para a salvação deles. E Deus não enviou seu Filho para julgar o mundo, mas para salvar. Olha a coisa importante nesse ponto. Imagine, irmãos, que todas as pessoas no pecado fossem julgadas por causa dos seus pecados. O que seria do homem? O lago do fogo do inferno. É o que restaria para o homem. O que restaria para nós é o lago do fogo do inferno. Mas quando essa salvação nos foi dada em Jesus Cristo, a prova do amor de Deus em Jesus Cristo para com o homem, então veio essa salvação. Mas o homem, ele é sempre natural, ele é carnal. A respeito disso, irmãos, vamos olhar um versículo em 1 Coríntios, capítulo 2. E o versículo 14. Aqui está falando do homem natural, ainda mais que natural, homem carnal. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Então, este é o homem antes de ter ser salvo por Jesus Cristo. Por isso que essa salvação é tão preciosa para aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo, que recebe o perdão de todos os pecados, passa de ser um homem agora carnal para ser espiritual. Isso é importante. Mas Deus amou de tal maneira que nem poupou o seu Filho, antes entregou por todos nós. Que somos nós? A pergunta é: que somos nós? Hoje ou antes? Devemos, quando nós pensamos que somos nós, devemos pensar em dois tempos: antes e agora. E o que seremos? Três tempos: antes, agora e depois. Antes, no pecado, na vida carnal; agora, perdoado, filhos de Deus; e depois, vida eterna, que é a salvação. Então é importante a gente pensar esses pontos. Isso nos traz um conhecimento e um discernimento para servir à vontade do Senhor. E Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus deu prova do seu amor. Mas o homem, o mundo, está no pecado. Para nós ver o propósito de Deus, em Tito, irmãos, que eu falei em Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, irmão, começando no versículo 11. É necessário nós ler do 11 até o 15, para termos o assunto completo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Interessante. A graça de Deus se manifestou ao mundo, a todos os homens. Mas nem todos creem no Senhor Jesus Cristo. Nem todos deixam a vida da carne, deixam o pecado. Nem todos acreditam. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora. Então Deus, quando enviou o seu Filho Jesus Cristo, Ele enviou para o mundo. Então o apóstolo Paulo, na revelação da graça de Deus, faz essa demonstração. Que é muito importante nós sabermos isso. E uma vez a pessoa recebendo esse evangelho, ele é o que? Educado. Então, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente.
É muito interessante nós conhecermos a Bíblia, que a Bíblia ela faz também nós conhecer o que éramos antes, para que não praticamos as coisas que antes nós praticávamos. Porque eu não falei em 3 tempos. Aqui agora nós nos referimos a 2 tempos. Tempo antes e agora em Cristo. Então a pessoa, quando ela crê em Cristo, ela tem a palavra de Deus, ele é educado por Deus para viver segundo a vontade de Deus. E uma vez educado por Deus, então a pessoa salva, ela começa a rejeitar as coisas que ela vivia antes. Porque ele agora não está mais na carne. Ele está no Espírito de Deus. E o versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aqui está incluído a grande promessa para os salvos. Porque o salvo, ele tem uma esperança da vida eterna. E a palavra de Deus vai se completando, demonstrando esse propósito. Aqui nós vimos que quando a graça de Deus se manifestou, o Salvador a todos os homens, aqueles que creram nessa salvação, eles receberam o plano de Deus. Eles acreditaram no plano de Deus. Aí, uma vez que ele acreditou no plano de Deus, ele é educado por Deus para viver conforme a vontade de Deus. E agora ele passa a esperar, a aguardar. E aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Vamos pensar a respeito disso, irmãos. Vamos crescer espiritualmente. Vamos pensar o que nós éramos no mundo, na vida da carne. E vamos meditar agora como viver educado por Deus para fazer a vontade de Deus. Porque o verso 14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que transformação foi dada. Que valor, essa grandeza do propósito de Deus para com os salvos. Por isso, essa conferência tem como tema salvação. E quem trouxe essa palavra, que eu achei interessante, foi a irmã Dulce. Pastor Edio, vamos fazer um tema salvação, para que todos os salvos compreendam o que é salvação. Sim, vamos fazer. O casal que tem se esforçado muito, irmão Samuel e irmã Dulce, se esforçado muito. O desejo deles é verem as pessoas serem salvas. Que deve ser o desejo de todos os salvos. Porque esse tem um desejo superior, é o desejo de Deus para a salvação. E o versículo 15, irmãos, diz: essas coisas exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreza. Então, quando Paulo escreveu isso a Tito, a Timóteo, ele faz essa recomendação: ninguém te despreza. Por quê? Eles iam falar da pura verdade de Deus. Se o homem se levanta contra a verdade de Deus, não se levanta, quem está falando, ele está se levantando contra Deus. Porque o homem na carne é assim mesmo. Eu lembro de uma vez, eu cheguei a duvidar de Deus. E daí uma pessoa que era salva disse: o Edio não é assim. Eu era solteiro. O Edio não é assim. As coisas que a gente faz e não dá certo, a gente põe a culpa em Deus. E aquilo me abriu a mente. De fato era. As coisas que eu estava fazendo não estavam dando certo, eu estava culpando a Deus. Porque eu estava na carne. Eu não podia agradar a Deus. Então, quando ele falou isso, aquilo me abriu o entendimento. E daquele momento em diante, eu não reclamei mais contra Deus. Eu procurei me achar nas coisas de Deus.
Então, porque o homem na carne, tudo ele está certo. O que está menos certo é Deus. Ele faz um plano, dá certo, ele culpa Deus. Ele faz outro plano, não dá certo, ele culpa Deus. E assim por diante. Ele se torna blasfemo. Esta é a natureza do homem. E o apóstolo Paulo, irmãos, em 1 Timóteo, no capítulo 1, ele fala da sua vida sem Cristo. E o versículo 13: a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Olha aqui. Observe. Vamos tomar a palavra de Deus como a direção máxima em nossas vidas. Eu acho que todos vocês do Evangelho da Graça já ouviram muito falar da vida desse homem, o Saulo de Tarso. Já ouviram falar muito de Saulo de Tarso. O que ele era? O que ele fazia? E o que Cristo fez com ele? Interessante que aqui ele diz: a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. A palavra insolente, irmão, injuriador, injuriava o plano de Deus. Injuriava. E ele era religioso, e muito religioso. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Parecia que ele tinha conhecimento da lei, mas não tinha. Ele pegou a lei e fazia de uma maneira contrária à própria lei. Por quê? Ele era um homem natural. Ele era religioso. E aqui ele fala a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Mas o que aconteceu? Obtive misericórdia. Porque o que eu fiz foi na ignorância e na incredulidade. Ignorância e incredulidade. O homem, quando ele está na ignorância, ele se torna incrédulo. Ignorância por quê? Porque não tem conhecimento do propósito de Deus. Por isso que eu também blasfemei a Deus naquele momento. Para a minha felicidade, que eu fui blasfemar a Deus por um homem que conhecia a Deus. E ele me advertiu de uma maneira muito clara. E daquele momento, então eu passei a pensar diferente. Irmãos, esta é a vontade de Deus, a nossa vida perante Ele. Fazer aquilo que é do seu agrado. Eu sei que os demais irmãos pastores desenvolvendo esse propósito, e eles vão trazer mais conhecimento, até melhor que o meu. Então é com muita gratidão que eu tive este momento de participar com os irmãos. E quero só relembrar uma coisa aqui das ofertas, que o Eli talvez esqueceu. Essa oferta, irmão, é para reformar o templo. Precisa fazer a reforma no telhado. Certo? Então por isso estamos pedindo essa oferta. Não é para mais nada, é para reformar o templo. Porque está chovendo dentro. Nós precisamos reformar. Irmãos, eu gostaria de dizer aos irmãos que eu estou muito feliz com a presença dos irmãos. Amém?